Me leva pra Disney, tio Lu aqui com você em mais um vídeo e hoje um assunto bacana, um assunto legal. Você conhece o Indies? É claro que não conhece, né? Foi o tio Lu que inventou, quer dizer, o índice Disney. Como assim índice Disney? Bom, eu tenho visto aí nos fóruns, nos grupos, eu gosto muito de participar desses bate-papos e principalmente para ver, para poder saber a reação das pessoas, né, a opinião das pessoas. E eu tenho visto muita gente falando besteira, muita besteira assim. Olha, quando eu fui, era muito barato ir para Disney. Olha, ir para Disney era mais barato do que ir para Bahia. Nossa, quando eu fui, cara, muito mais barato do que é hoje. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, como que eu vou comparar isso? Porque as pessoas pensam no dólar a 1 por 1, lá do comecinho do Plano Real, né? E aí todo mundo fala assim, eu paguei, o dólar era 85 centavos, o dólar era 1 para 1, então era um marajá. Mas quanto que custava para você ganhar R$ 1 naquela época? Você lembra disso? As pessoas não lembram, né? As pessoas lembram do valor na cabeça, mas não pensa na inflação de 20, 25 anos, né? O quanto a nossa moeda desvalorizou, quanto era o salário mínimo, né? Quando o dólar era 1 para 1, né? Quanto custava um ticket da Disney nessa época. Então, assim, as pessoas perderam um pouco essa noção, mas existe uma lembrança nostálgica, né? Eu também tenho muito isso. Quando eu fui, por exemplo, em 2008, eu me senti o rei da cocada preta. Eu já tinha ido em outras ocasiões, em outros anos, né? Mas em 2008 eu fui em tudo quanto era lugar, fui em todos os restaurantes que eu queria, fui no Medieval Times, fui em tudo quanto era lugar, porque eu tive essa sensação de que estava barato. Na realidade, a gente ficou muitos anos aí com o câmbio um pouco supervalorizado, né? A gente, se você conversar com algum economista, você vai ver que não é que foi um câmbio artificial, mas a gente tinha um movimento, vamos dizer assim, uma conjuntura internacional, né, uma alta no preço das commodities e tudo mais, que favorecia esse câmbio supervalorizado, né? Então, eu não manjo muito disso, mas a gente normalmente despreza a inflação e fica pensando nesse número na cabeça. Então, para poder pôr um ponto final nesses devaneios aí, meus inclusive, de achar que em tal época era mais barato ou era mais caro, eu criei o Indies, que é o índice Disney. Então, quanto maior o índice, mais fácil era para o brasileiro ir para a Disney, por exemplo. E qual a metodologia usada? Eu peguei o valor do salário mínimo, ano a ano, converti para o dólar médio daquele ano, tá? Não num ponto específico. Peguei o ticket do Magic Kingdom de um dia daquele ano e fiz a continha. Então, quantos tickets, quantas entradas no Magic Kingdom naquele ano um salário mínimo do Brasil podia comprar? Esse é o índice. Aí você vai falar, não, mas tem outras coisas, tem a gasolina, tem o hotel. Tem, mas é um ponto de referência, tá? Assim como muita gente usa o Big Mac aí como uma referência internacional aí para poder comparar diversos países, aqui eu estou fazendo uma comparação simples. Estou pegando um produto que é o, vamos dizer assim, o mais consumido pelo turista. Dificilmente algum turista vai para lá e não vai no Magic Kingdom. É claro que tem os ingressos de múltiplos dias, eu sei que sai mais barato e tudo mais. Porém, só para termos de comparação, então eu usei o ingresso versus o salário mínimo no Brasil, tá? Salário mínimo também, que é uma referência, tá? Também tem as suas variações, mas eu achei que foi um método bacana para você poder saber em qual ano era mais fácil. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Indies, olha lá que legal, de 94 até 2022. Então aqui você está vendo, ó, o Indies aqui está 2,8 mais ou menos aqui em 94. Teve seu pico aqui em 2011, tá vendo? Chegou quase a 4 aqui, ó, 3,8. Isso quer dizer o quê? Que um salário mínimo no Brasil comprava
mais do que 3 ingressos, quase 4 ingressos do Magic Kingdom, né? Enquanto que a gente teve em 2002, por exemplo, um Indies aqui de 1.3 mais ou menos, né? 1.3 quer dizer o quê? Que com o salário mínimo você comprava apenas o ingresso e sobrava um troquinho. Então, eu até quero que você coloque aqui nos comentários, né? Os anos que você viajou e se realmente você concorda com o que está aqui. Porque isso aqui é matemática, gente, não é opinião, tá? Não é saudosismo. Então a gente sabe que quem foi em 2001, 2002, 2003 teve mais dificuldade para pagar as coisas com o que você ganhava no Brasil. Quem foi nessa época aqui, 2010, 2011, 2012, 2013, se favoreceu dessa paridade favorável aos brasileiros. E aí isso foi caindo, tá? Você está vendo aqui, eu não sei se está mostrando o cursor, deixa eu ver aqui. Eu acho que não está mostrando... Ah, tá, agora está mostrando o cursor, desculpe. Então aqui, ó, conforme eu tinha falado, o pior ano, um dos piores anos aqui, ó, 2001, 2002, 2003, realmente era uma proporção mais complicada para você viajar. E a melhor época, vamos dizer assim, começou aqui 2010, 2011, 2012 e depois foi caindo, né? Caindo e deu uma leve recuperada em 2017. Então, conforme eu falei, deixa aqui nos comentários quando você foi realmente bate com o Indies, né? Que é o índice Disney, tá? E agora a novidade, 2021 foi aqui, olha, foi o pior ano, né? 2021, claro, pandemia, crise, né? O dólar deu aquela disparada e tudo mais. Porém, em 2022 já tivemos uma certa recuperação e já está, por exemplo, próximo do nível de 99, um pouquinho acima de 2004, né? Então, a boa notícia é essa. Ainda está um pouco complicado, mas já não é desesperador como o ano passado. Isso aqui, gente, que eu falei, números, tá? E aqui, só para mostrar. O gráfico interessante também que vai mostrar o salário versus o ticket versus a gasolina. Só que esse preço de gasolina é preço dos Estados Unidos, tá? Então, olha só. O salário médio brasileiro em dólar, tá? Olha só a variação que ele teve, né? Estou pegando aqui 94, na faixa de $100 e foi indo, caiu bastante aqui, caiu um pouco mais naquela época que eu te falei, e aqui o preço dos ingressos subindo, tá? Se você assistiu o vídeo que pergunta se a Disney é uma empresa mercenária, você vai poder acompanhar isso. Aqui a variação do salário mínimo em relação ao salário mínimo em dólar, você vê aqui, ó, no começo do plano real, que era na faixa de $100, deu uma certa valorizada, depois caiu mais um pouquinho, e depois ele subiu, teve seu pico aqui, 2010, 2011, justamente naquela época que eu falei que estava mais favorável, e aí sempre com a variação por conta do câmbio, né, por conta de reajustes no próprio salário mínimo, e agora a gente teve essa retomada em 2022, com o ingresso ficando mais ou menos estável, e o salário mínimo aqui com essa subida aqui no finalzinho, nesse período aí de 2021 para 2022. Então é isso, gente. É aqui o preço do combustível nos Estados Unidos. Você vê que é uma coisa mais ou menos... Agora teve, obviamente, por conta de guerra na Ucrânia, teve uma subida abrupta. Mas é isso, né? Indiz para você que é o Disney... Que, aliás, desculpe, que é o índice Disney, que fala para você o ano que era mais fácil ou mais difícil. Então, convido você novamente, deixe nos comentários o ano que você foi. Tá certinho? Dá uma olhada aqui no gráfico. Tá certo? Você concorda que era mais fácil? Teve muita gente que foi em épocas diferentes e vai poder falar realmente era mais tranquilo em tal ano ou tal ano. Espero que você tenha gostado aí do índice Disney aqui do Tio Lu. Mais uma vez eu peço para você, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os amigos e inimigos,
tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!